A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, aqui estamos mais um dia para fazer a vontade do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus que permitiu mais um dia de vida para nós. Vamos lá, tentar fazer desse dia um dia agradável aos olhos do nosso Deus. Vamos pedir a Deus pelo nosso dia, amados irmãos. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco na presença do Senhor em oração, para orar, Senhor, pela minha vida, pela minha casa e pela vida de cada ouvinte desta oração, cada pessoa, meu Pai, que tem ouvido as pregações, que tem ouvido as orações através deste canal, Pai. Que todos sejam visitados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E eu peço, Senhor, que se o inimigo, o adversário de nossas almas, havia armado ou arquitetado um problema, meu Deus, uma cilada, uma armadilha, algo, Senhor, contra as nossas vidas, que ele seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Que caiam por terra as barreiras, as muralhas que o inimigo tem levantado nos nossos caminhos, em nome de Jesus. Pois eu peço ao Senhor Deus que esse dia seja de bênção, de livramentos e de vitórias para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E vamos que vamos, viver o nosso dia. É claro que, amados irmãos, todos nós já acordamos já cedo, com a cabeça cheia. Muitos já têm, um problema para resolver, uma reunião para fazer, uma decisão para tomar. Mas nós pedindo a Deus um bom dia, então Deus vai nos ajudar a tomar as melhores decisões, vai nos ajudar que tudo aquilo que era para dar errado vai dar bem, vai sair bem em nosso favor, em nome de Jesus. Eu peço, irmãos, a vocês que ainda não são inscritos neste canal, que se inscrevam neste canal, para que ajude a crescer este canal da evangelização, para que assim, o YouTube leve a mais lugares, a mais pessoas a evangelização da palavra do Senhor Jesus. Sempre que você ouve, amados irmãos, a pregação, a meditação que aqui eu coloco, um versículo bíblico nesse canal, compartilhe sempre com 1, 2, 3 pessoas ou mais, para que assim também o Senhor Jesus possa, através de nós, falar com mais pessoas e com mais vidas. Amém, amados irmãos? Vamos ouvir então a palavra do Senhor, o que Deus tem a falar conosco neste dia. Eu peço a vocês, amados irmãos, que escutam, as orações, as pregações, que tiver um pedido específico, alguém que precisa de uma oração, que precisa de um reforço em oração, deixa seu nome, seu pedido aí. Eu sempre estou a anotar aqui no papel, quando eu tenho tempo, eu entro ali uma vez por dia e vejo os comentários. E eu estou sempre apresentando a Deus essas pessoas e esses pedidos de oração. Amém, amados irmãos? A palavra que Deus pôs no meu coração hoje, ela fica no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 15 em diante. Vamos já ouvir o que o Senhor tem a falar conosco? E então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separado nos seremos, eu e o teu povo, e todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto, que tens dito, porque achastes graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amados irmãos, a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje para nós pensar, refletir, meditar, porque a palavra de Deus, amados, não é só para nós ouvir, nós temos que ouvir e meditar nela, compreender a palavra. Porque quando nós lemos um versículo bíblico, é o próprio Deus quem está a falar conosco. Toda a Bíblia é a boca de Deus falar conosco. Quando nós lemos, nós temos que meditar, repensar,
para entender a palavra do Senhor. Então Deus aqui estava falando com Moisés e Moisés falando com Deus. Deus mandava e dava uma direção para Moisés ir com o povo e Moisés ia. E Deus dava uma outra direção, vai para este lado, e Moisés ia, vai para aquele lado, e Moisés ia. Mas por quê? Desde quando o povo saiu do Egito, Deus prometeu que seria com eles, e foi com eles. Nós vemos que o povo andou pelo deserto 40 anos. Não era para este povo andar 40 anos, amados. Deus havia prometido a eles levar para uma terra onde Deus tinha prometido, uma terra rica e farta. Porém, eles saíram do Egito, mesmo vendo o agir, o trabalhar de Deus em tudo para que eles saíssem, mas este povo, a maioria, era incrédulo. Mesmo eles vendo Deus agir, eles fingiam não ver. Eles fingiam não ver porque eles viam. E Moisés era o líder desse povo, era o pastor dessas ovelhas. E Moisés sofria por isso. Porque aí então Moisés é que era o porta-voz daquele povo com o Senhor. O povo via o agir de Deus porque eles andavam pelo deserto e durante a noite Deus colocava uma coluna de fogo enorme na frente deles para que clareasse eles, clareasse o caminho deles todas as noites. Durante o dia eles caminhavam pelo deserto, que sabemos que o deserto é muito quente, e Deus colocava todos os dias uma nuvem em cima daquele povo para que aquele povo não andasse debaixo do sol, não se queimasse, não sofresse. Deus não permitiu os sapatos dos pés deles envelhecerem. Deus não permitiu aquele povo ficar descalço ou nu. A palavra de Deus nos explica que os sapatos, as sandálias, cresciam nos pés das crianças que iam crescendo, os calçados iam crescendo junto, para que não ficassem descalço ali no deserto. Os sapatos não envelheceram, as roupas não envelheceram, para que eles não ficassem nus ali no deserto. Então Deus agiu e eles viam, mas eles fingiam que não viam, né? Então, esse povo era incrédulo. Então, ainda hoje nós dizemos, meu Deus, mas o povo está cego espiritual, o povo é incrédulo. É desde o princípio, amados irmãos. Já é do próprio ser humano ser assim. Porque viam Deus atuando e agindo e a si mesmo, não criam. Tipo, eles fingiam não ver, porque eles estavam vendo. O agir de Deus estava ali, diante deles, mas fingiam não ver. E Moisés sofria com isso, porque Moisés tinha que estar sempre a falar com Deus, levar o pedido, as queixas daquele povo e ouvir a voz de Deus. Tipo um pastor que ora sozinho, que carrega a sua igreja, seu povo sozinho. Moisés sofreu com esta situação. Mas aí Deus mandava, né, para um lado, para o outro. Então Moisés disse para Deus, né? Deus já estava, né, digamos assim, o palavreado de hoje, já de saco cheio com aquele povo, que fingiam não ver Deus agir, que agiam com incredulidade, que agiam mal diante de Deus, e eles, né, culpavam Moisés por tirar eles lá do Egito, e daí eles estarem vivendo daquela forma, mas porque eles estavam desobedientes a Deus, porque eles estavam incrédulos, Deus não permitiu eles chegarem naquela terra antes dos 40 anos. Não era para eles ficarem 40 anos no deserto, era para eles saírem do Egito e rumo à terra. Mas porque tudo isso era a promessa de Deus, era cumprimento da palavra de Deus, das promessas de Deus com Jacó, com Israel, mas por causa da incredulidade do povo, Deus então tardou esta bênção na vida deles, né? E vemos que além deles, né, sofreram, Moisés sofreu mais ainda com isso, né? Que Moisés era o líder de todos. Então Moisés, Deus dando as direções para Moisés, Moisés disse, olha, Senhor, porque o Senhor havia prometido que ia se apartar daquele povo, porque já estava, né, insuportável para Deus ver a queixa daquele povo, a murmuração daquele povo, né? E daí Deus deu uma sentença a Moisés, e Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não faça nem nós sair daqui. Porque Moisés estava tendo força para carregar aquela multidão, estava tendo força para carregar aquele povo, mas porque a presença de Deus estava com ele diariamente.
Deus estava dando força e graça, sabedoria, paciência para Moisés, diariamente, constantemente. Então, se Deus se afastasse deles, Moisés sabia que ele não era capaz, que ele não ia conseguir. Então Moisés disse: se for para a tua presença não ir conosco, ó Deus, então nem faça nós subir daqui, nem tire nós daqui. E o que Deus disse a Moisés? Porque Moisés disse: como, pois, saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo com que há sobre a face da terra? Porque Moisés disse a Deus: acaso eu não tenho andado até aqui com este povo, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos guiado, nos dirigido, nos levado, nos conduzido. É o Senhor quem tem protegido a mim e a todo este povo. E acaso se o Senhor separar de nós, o que vai ser de nós no meio do deserto? O que vai ser de mim e deste povo? E Moisés disse para Deus: eu nem vou sair do lugar se o Senhor não for conosco. Então Deus falou para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tem dito, porque achei graça aos meus olhos. Achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Então, Moisés, ele teve um particular com Deus. Porque com Deus, amados irmãos, nós podemos dobrar o joelho e contar tudo. Tudo. Até aquilo que nós não contamos para o nosso familiar, para o nosso filho, para o nosso esposo, para o nosso pai, até aquilo que só nós sabemos. Nós devemos dobrar o joelho e contar para Deus tudo. Ah, mas Deus não sabe tudo? Deus sabe. Mas como eu digo, Deus não é invasor da vida de ninguém. Deus não invade o nosso sentimento, nem invade a nossa alma. É necessário que nós tenha intimidade com Ele, que nós seja humilde. Confesse as nossas queixas, os nossos sonhos, os nossos problemas, confesse a Deus os nossos pecados. Nós temos que ser íntimos para com Deus. Falar tudo, o que nós sentimos, o que nós queremos, o que nós desejamos, tudo, o bem e o mal que há em nós devemos confessar para Deus. E Deus, assim como ele era com aquele povo, através da fidelidade de Moisés, ele será conosco sempre, sempre. Porque a palavra de Deus nos ensina, quanto mais nós somos íntimos com Deus, mais ele se agrada de nós. Então, amados irmãos, Moisés disse para Deus: se o Senhor não for conosco, nem deixe nós sair daqui, que nós morra aqui mesmo. Porque sem o Senhor é impossível ir e conduzir esse povo. Sem o Senhor é impossível nós se dar bem. Moisés falou claramente com Deus: se até aqui eu tenho sustentado e carregado esta gente, até aqui nós temos caminhado, é pela tua graça. É porque a tua presença está conosco. Agora, se a tua presença vai sair de nós, então nos deixa aqui morrer. Porque sem a tua presença nós nem vamos. Amados, e Deus disse a Moisés: porque você está pedindo, eu farei também isso. Eu irei contigo, a minha presença vai com vocês. Porque você achou graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Entende, amados? Deus conhece o servo e a serva dele pelo seu nome. Nós temos o nosso nome que nossos pais nos deram aqui, quando nós nascemos. Mas Deus já tinha um nome para nós quando nós éramos espírito lá no céu, antes de vir para a terra. Nós já temos um nome escrito lá. E Deus conhece nós pelo nome. Mas é conhecido aquele filho que é legítimo filho de Deus. Tem essa diferença. O filho que é legítimo filho de Deus é aquele que é nascido da água e nascido do Espírito. E é obediente ao Pai. Esse é o legítimo filho que é reconhecido por Deus no céu e na terra. Portanto, aquele que ainda é somente a criatura que Deus criou aqui na terra, mas ele ainda não é um filho legítimo de Deus, ainda não é conhecido pelo nome por Deus, porque Deus ainda não o reconheceu como filho. Entende? Esta é a palavra que Deus traz hoje para nós meditar. Para que nós sejamos reconhecidos pelo nome por Deus,
Nós devemos ser filhos, reconhecidos por Deus. Por isso, nós temos que agir como filho e ter o nosso Deus como o Pai. O filho que é obediente ao pai, ele considera o seu pai. Seu pai está acima de tudo, está em primeiro lugar. As leis e as ordens do seu pai é tudo. Então, com Deus, nós temos que ser assim. Moisés era conhecido pelo nome. Ali não havia mais de 10 mil pessoas, homens, mulheres, crianças, milhões, muitos e muitos e muitos e muitos, uma multidão existia. Mas, para Deus, o mais importante era Moisés. Era o porta-voz de Deus com aquele povo. E porque Moisés achou graça aos olhos de Deus. Nós devemos achar graça em Deus em tudo, amados. Porque em tudo nós vemos Deus. Num animalzinho bonitinho, nós vemos Deus. Nas flores aflorescendo, nós vemos Deus. Na natureza, nas árvores, nos frutos, nós vemos Deus. Nos pássaros, um mais lindo que o outro. Nos peixes, nos seres humanos, em tudo nós vemos Deus. Porque Deus está presente em tudo, porque tudo é criação dele. O mundo aqui era vazio se Deus não tivesse enchido. Foi Deus quem criou tudo. Mas então, amados, o Senhor nos ensina assim, nós temos que ser filhos legítimos para ser reconhecido por Deus. E aí, então, nós sendo os filhos legítimos, Deus passa a ser o nosso pai, nos reconhecer como filho, e ele passa a tomar posse da nossa vida e nós sermos herdeiros de tudo que é dele, porque ele é nosso pai. Assim, Deus nos ensina hoje nós repensar na situação. Que sem Deus, nós não vamos a lugar nenhum, nós não fazemos nada, nós não somos nada. Muitas das vezes nós tomamos decisões, amados irmãos, que nós pensamos, isso é de Deus. Nós nem oramos, nem dobramos o joelho, nem pedimos Deus fale comigo. Nós, logo de cabeça nós dizemos assim, isso é de Deus para minha vida, porque eu sonhei muito, eu quis muito, e nós abraçamos. E às vezes nós quebramos a cara, caímos de cara no chão, porque era da nossa vontade, sim, nós queríamos muito, mas nós se enganemos, porque nem tudo que nós queremos, Deus quer para a nossa vida. Nem tudo que eu quero, Deus quer para mim. Mas uma coisa eu devo ter a certeza, que Deus quer o melhor para mim. É igual um casamento, um namoro, um noivado. Sempre quando a pessoa está a namorar e pensando em casar, em morar junto, deve orar a Deus, consultar, perguntar para Deus se é mesmo da vontade de Deus ou não. Porque às vezes é da tua vontade, mas não é da vontade de Deus. Às vezes no momento é lindo, é maravilhoso, mas às vezes Deus conhece o que você vai viver dali 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Às vezes Deus tem preparado alguém diferente para você que vai se encaixar certo com a tua vida, com a tua caminhada. Entende, amados irmãos? Assim é em toda a nossa vida. Sempre devemos pedir direção a Deus para tudo, pedir a confirmação de Deus para tudo, porque a mais que seja uma coisa que eu quero muito, 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 mas às vezes aquilo que eu quero muito, Deus não quer para minha vida. Porque eu enxergo o que eu estou vendo que está exposto e Deus enxerga além, Deus enxerga para frente. Entende, amados irmãos? E assim Deus está nos ensinando. Moisés, ele teve um particular com Deus e implorou para Deus: se a tua presença não for conosco, nem nos tire do lugar, que nós fique aqui mesmo. Porque sem a tua presença, nós nem vamos. Ninguém vai sair do lugar sem a tua presença. E Deus diz que porque Moisés achava graça em seus olhos, então Deus conhecia Moisés pelo seu nome. E assim seria feito. A presença de Deus iria com eles. Entende, amados? Nós devemos ter intimidade com Deus. Dobrar o joelho, falar com Ele, implorar pela presença de Deus. Nós temos que implorar. Nós temos que ser humilde para com Deus. Amados irmãos, quando Deus acha em nós humildade, Ele vê que nós estamos nos humilhando pela sua presença. Ele vê que nós estamos sendo humildes para com Ele, implorando por Ele, porque Deus não é obrigado a fazer nada pela nossa vida. Por quê, amados? Deus sem nós, Ele é Deus.
E nós, sem Deus, não somos nada. É nós quem precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Deus conta conosco. Ele conta conosco para ajudar na sua obra. Mas ele não precisa. Porém, se eu não quiser fazer e ficar rejeitando o mandado de Deus, rejeitando fazer a vontade de Deus, Deus tira eu e põe outro no meu lugar que vai e faça. Porque Deus, sem mim, ele é Deus. E eu, sem Deus, não sou nada. Assim, amados, é que Deus nos ensina a viver, sendo humilde não para com o mundo, não ser humilde para as pessoas, pisar em cima, fazer tapete, ser humilde para com Deus. Confessar nossos pecados, nossas falhas, ter a intimidade de chorar para nosso Pai quando estamos ofendidos, quando estamos magoados, quando alguém nos humilhou, chorar para nosso Deus. Porque a lágrima de um homem ou uma mulher que chora diante da presença de Deus, ela nem cai ao chão, os anjos juntam e levam para o Senhor. E assim, amados irmãos, tudo nós alcançamos, tudo com a graça de Deus, porque aí a presença de Deus está sempre conosco. Nós não vamos deixar nos enganar, não vamos nos deixar nos cair, porque se nós estiver sempre orando, sempre pedindo a Deus, sendo humilde com Deus, sempre a presença de Deus está conosco. Nós devemos fazer como Moisés, dizer: Deus, se a tua presença não for comigo, que eu nem viva. Se a tua presença não estiver na minha vida, que eu nem acorde. Porque sem a tua presença eu não faço nada, eu não sou nada. Olha a petição de Moisés. E Deus era com Moisés em tudo. Apesar de ele estar carregando aquela multidão de gente incrédula, aquela multidão de gente idólatra, e ele estava ali pelejando, mas Deus era com ele. Assim Deus é com muitos pastores, que a gente vê que a igreja não flui, que a gente vê que o povo não dá ouvido, crédito à palavra de Deus. Se um pastor que governa uma igreja, que cuida de muitas igrejas, se ele não estiver pedindo constantemente a graça de Deus, a presença de Deus, ele não suporta, ele não cresce, ele não permanece. Por quê? Porque um pastor, amados irmãos, ele carrega a igreja toda sobre a sua vida espiritual. Ele tem que orar pelos obreiros, ele tem que orar pelas crianças, pelos jovens, pela igreja. Ele tem que carregar os problemas de muitas pessoas que confiam seus problemas. Então, se Deus não for com ele, ele não consegue. Por isso que há muitos que caem em tentação, porque eles não estão fortes na presença de Deus. Eles não estão vigilantes em oração, pedindo a graça, pedindo a misericórdia, pedindo a presença de Deus, por um tempo que eles descuidam, um tempo que eles se deixar seu pensamento fora de Deus, eles caem. Porque eles estão carregando muitos sobre as suas costas espiritual e eles precisam da presença de Deus. E se eles descuidam de buscar a presença de Deus, eles caem. Porque, amados, para nós conseguir suportar os problemas do dia a dia, mais luta, mais dificuldades, não é só com a presença de Deus. Sozinho um ser humano não consegue. Por isso que há muitas pessoas que não servem a Deus, que não estão na presença de Deus, ou até pessoas que estão, mas se descuidam da sua vida espiritual, caem na depressão. Muitos tiram a sua própria vida, porque acham que não tem mais solução, estão por aqui, estão se afogando nos problemas. É só a presença de Deus para nos valer e para nos dar graça para suportar todos os dias, amados. E esta é a palavra que Deus trouxe ao nosso coração, para nós vigiar e nunca deixar de buscar a presença de Deus. E para nós ser herdeiro de tudo que Deus tem e ter a intimidade total com Deus, nós devemos ser filhos legítimos de Deus, para ser reconhecido por Deus pelo nosso nome. Ah, irmã, mas e como que eu faço para ser um filho legítimo de Deus? Para ser um filho legítimo de Deus, tem que reconhecer Ele como seu Pai, se batizando nas águas, aceitando a Deus como teu único e teu suficiente Salvador. E passar a servir a Ele, passar a andar na presença dEle, fazer o que agrada a Ele. Porque o filho que obedece ao Pai faz aquilo que o Pai quer que faça, que é obedecer os seus mandamentos. Amém, amados irmãos? E você que está firme, fique mais firme ainda. Não descuide de buscar a presença de Deus. Não descuide de pedir a presença de Deus. Que quando nós colocamos na mente que eu estou firme, eu estou forte, eu estou alicerciado, aí é que nós estamos fracos.
Não vamos deixar nos enganar. Nós nunca estamos abastecidos suficiente da presença de Deus. Sempre está nos faltando. Nós temos que estar sempre buscando. Todos os dias devemos buscar a presença de Deus, porque sem Deus, amados, nós não somos nada e nós não vamos a lugar nenhum. Nunca vamos tomar decisões sem Deus aprovar, para que nós depois não sofra. Ah, mas Deus não me falou nada. Mas eu estou certo na presença de Deus e por que Deus permitiu isso? Comigo, amados, já aconteceu muito disso. Tomar decisões sem consultar a Deus, tendo a certeza em mim que era de Deus, mas eu não consultei a Deus. E aí depois a queda é grande e a gente paga um alto preço. Não adianta reclamar com Deus se eu não consultei antes. Entende, amados irmãos? Para que tudo vá bem na nossa vida, devemos tudo pôr nas mãos do Senhor. Nem sair do lugar se Deus não for conosco. Fazer como Moisés. Se Deus não for conosco, nós nem sair do lugar. Porque sem Deus, amados, nós não vencemos nada e não vencemos ninguém. E nunca aceitar o inimigo colocar que nós estamos certos, que nós estamos bem, que nós estamos cheios. Porque nós sempre estamos com falta da presença de Deus. Temos que estar sempre buscando. Amém, amados irmãos? Esta é a palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Vamos meditar nesta palavra, vamos refletir, vamos entender o que o Senhor quer falar conosco, porque sempre quando Ele traz uma palavra, Ele está falando com alguém. Amém? Vamos orar, amados? Querido Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na Tua presença mais uma vez, a consagrar em nome de Jesus Cristo este vídeo ao Senhor Espírito Santo, que é o autor, que é o consumador, que é o dono de tudo. Abençoa este canal, meu Deus, de evangelização. Abençoe a cada vida que ouve a oração e a pregação que aqui eu coloco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abasteça essas vidas da Tua presença, do Teu Espírito Santo, do Teu conhecimento. Ah, meu Senhor e meu Deus, entra com providência sobre cada vida que vai ouvir este vídeo, esta oração, e que a Tua presença possa, meu Pai, trabalhar, meu Deus, de uma grande maneira sobre cada vida e cada coração, que os olhos espirituais se abram. Ah, meu Senhor, que a ira, que o ódio desapareça deste coração. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa passe a orar mais, passe a ter intimidade contigo mais e mais, Senhor, e que o Senhor possa dar todo o conhecimento, a sabedoria da tua graça, do teu poder, do teu agir, e que os problemas dessas pessoas, Pai, sejam resolvidos, solucionados através do agir do teu Espírito Santo. Assim eu lhe peço, ó Pai, toma cada vida em tuas mãos e abençoa, Pai, sobre todas as áreas de sua vida. Eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?